Esse vídeo é baseado no texto Desafio da Avaliação como Projeto de Aprendizagem, de Cláudia Fernandes. A avaliação escolar é frequentemente discutida como um processo formativo, mas na prática continua sendo usada de forma conservadora e classificatória. A autora do texto propõe um novo olhar. A avaliação precisa deixar de ser um fim em si mesmo e passar a fazer parte ativa do processo de aprendizagem. Avaliar não é algo neutro nem objetivo. Carrega intencionalidades e reflete escolhas pedagógicas. Infelizmente, a lógica da avaliação somativa ainda prevalece, e práticas como a autoavaliação e o envolvimento real do estudante são exceção e não regra. Para mudar isso, é fundamental capacitar os professores e questionar avaliações externas que reforçam apenas números. A avaliação deve ser um instrumento de construção da autonomia e da participação dos estudantes. A avaliação que aplicamos nas escolas revela muito sobre a forma como enxergamos o papel da própria escola na sociedade. Se entendermos a escola como um espaço de controle e disciplina, a avaliação naturalmente vai assumir um caráter punitivo e excludente. Ainda hoje, a reprovação é vista como um sinal de qualidade, quando na verdade ela apenas reforça desigualdades. As notas muitas vezes acabam determinando o processo pedagógico, o que mostra um claro descompasso entre os discursos emancipadores e as práticas tradicionais. A autora destaca a importância de refletirmos sobre a cultura da repetência e suas consequências, especialmente para os alunos mais vulneráveis. Precisamos repensar a avaliação a partir da escola que desejamos construir. Será que avaliamos para garantir que o aluno aprenda ou apenas para classificá-lo como aprovado ou reprovado? Essa é a reflexão central desse texto. A avaliação precisa ser um processo contínuo, dialógico e que valoriza a construção do conhecimento. O professor deve atuar como mediador de aprendizagem e o aluno assumir o papel de protagonista. Práticas como a autoavaliação e a coavalidação, embora pouco comuns, são essenciais para esse novo modelo. Mais do que destacar erros, a avaliação deve conhecer e valorizar o que foi aprendido. Para isso, é preciso romper com o modelo conteudista, abrir espaço para práticas mais reflexivas e usar metodologias ativas e tecnologias que favoreçam o feedback e o acompanhamento constante. Apesar das mudanças em documentos oficiais e políticas públicas, a prática avaliativa nas escolas permanece praticamente a mesma. A mudança de paradigma, que na maioria das vezes ficou apenas no discurso, continua existindo. A avaliação continua sendo usada como ferramenta de controle e poder, muito mais do que como recurso pedagógico. Existe um distanciamento claro entre o currículo que está nos documentos e o que realmente acontece na sala de aula. O professor, nesse cenário, muitas vezes se vê reduzido a um simples aplicador de testes, sem espaço para reflexão ou autonomia pedagógica. Reformas educacionais por si não foram capazes de transformar essa realidade. Para haver mudança verdadeira, a avaliação precisa estar integrada ao currículo e à prática cotidiana. A avaliação escolar deve ser compreendida como parte essencial de um projeto de aprendizagem e não como um mecanismo de controle e classificação. Para isso, é necessário romper com práticas tradicionais que colocam o estudante em uma posição passiva. O aluno precisa estar no centro do processo avaliativo, como sujeito ativo da própria formação. Mesmo com avanços teóricos e algumas experiências inovadoras, o modelo dominante ainda é conservador. Superar esse modelo exige mudanças estruturais e culturais profundas, que envolvam não só a formação docente, mas também as políticas públicas e a gestão escolar. Avaliar precisa ser um ato de reflexão, inclusão e transformação. Um meio para promover a aprendizagem e não um fim em si mesmo.